Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem no tempo aqui no canal. Se liga na história! Imagine acordar um dia e descobrir que a capital do seu país não é mais aquela cidade histórica, vibrante e movimentada à beira-mar, mas sim uma cidade futurista, com uma arquitetura nunca antes vista, que surgiu do nada, no meio do vasto e silencioso Cerrado brasileiro. Parece roteiro de ficção científica, não é? Mas essa é a história real do Brasil em 1960. Hoje, vamos desvendar a saga de coragem, genialidade, polêmicas e muito suor por trás da construção de Brasília. Uma epopeia nacional que não apenas redesenhou o mapa do Brasil, mas que também redefiniu a identidade do país e continua a fascinar o mundo inteiro. Prepare-se para conhecer a história da capital da esperança. A ideia de levar a capital para o coração do país é muito mais antiga do que se imagina. Ela não nasceu com Juscelino Kubitschek. Na verdade, essa semente foi plantada ainda no século XVIII, pelos inconfidentes mineiros. Eles sonhavam com um Brasil livre de Portugal, com uma capital no interior, longe da influência e do controle da metrópole litorânea. Esse ideal de interiorização atravessou o Império e ganhou força com a proclamação da República. Tanto que a transferência da capital foi oficialmente prevista na primeira Constituição Republicana, em 1891. O texto era claro. Uma área de 14.400 km² deveria ser demarcada no Planalto Central para abrigar a futura capital federal. Nas décadas seguintes, várias expedições, como a famosa Missão Cruz, foram enviadas para explorar e demarcar a área. Relatórios foram escritos, mapas foram desenhados, mas na prática, o projeto permaneceu adormecido, um sonho distante guardado empoeirado nas gavetas do poder. Faltava a vontade política, a audácia e, principalmente, o líder certo para transformar a letra da lei em realidade. Esse líder surgiu em meados dos anos 50. Juscelino Kubitschek, então candidato à presidência, era um homem movido por um otimismo contagiante e um lema ambicioso: desenvolver o Brasil, 50 anos em 5. Durante um comício, um eleitor o questionou se ele finalmente cumpriria a promessa constitucional de construir a nova capital. A resposta de JK foi imediata e decisiva: sim. A construção de Brasília se tornou a meta-síntese de seu plano de governo, o símbolo máximo do progresso, da modernização e da integração nacional que ele prometia. Era a materialização da sua visão de um Brasil grande, voltado para o futuro e para o seu próprio território. Assim que assumiu a presidência, em 1956, JK não perdeu tempo. Ele sancionou a lei que criava a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap, a empresa pública que teria a missão quase impossível de coordenar a construção. O sonho centenário finalmente tinha um nome, um responsável e, mais importante, um prazo para acontecer. A contagem regressiva havia começado. Mas que cidade seria essa? Como ela deveria ser? Para responder a essa pergunta, a Nova Cap lançou um concurso nacional para o projeto urbanístico da nova capital. Dezenas de propostas foram enviadas, mas a vencedora foi a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais genial de todas. Apresentada pelo urbanista Lúcio Costa, a proposta consistia em poucas páginas e um esboço feito à mão. Era o plano piloto. Lúcio Costa imaginou a cidade a partir de 2 eixos que se cruzam, como o sinal da cruz. Um eixo, o monumental, seria o centro do poder e da administração, abrigando os ministérios, o Congresso e os palácios. O outro eixo, o rodoviário, seria levemente curvado, como um arco, e destinado à vida cotidiana. As famosas superquadras, com seus blocos residenciais, escolas, igrejas e comércios locais. Visto de cima, o desenho lembra um avião, símbolo de velocidade e modernidade, ou uma borboleta, símbolo de transformação. A proposta de Costa era revolucionária: uma cidade sem cruzamentos, com áreas verdes abundantes e uma clara setorização das atividades.
setores para morar, para trabalhar, para se divertir. Era a utopia do urbanismo moderno, se tornando um plano concreto. Pausa dramática. E para dar forma e alma aos edifícios que ocupariam esse plano, JK convocou um gênio. Ninguém menos que Oscar Niemeyer. Amigo de longa data de JK, Niemeyer abraçou o desafio com uma criatividade avassaladora. Ele queria romper com a monotonia da arquitetura tradicional. Sua linguagem era a da surpresa, da monumentalidade e da leveza. Usando as possibilidades plásticas do concreto armado como ninguém, ele criou estruturas que pareciam desafiar a gravidade. As curvas livres e sensuais de seus projetos deram a Brasília uma identidade visual única no mundo. Surgiram assim ícones mundiais. O Congresso Nacional, com suas duas cúpulas, uma côncava e outra convexa, representando o Senado e a Câmara. A Catedral Metropolitana, com seus 16 pilares de concreto que se erguem para o céu como mãos em prece. E os palácios do Planalto e da Alvorada, com suas colunas elegantes que parecem flutuar sobre o espelho d'água. Niemeyer não estava apenas projetando prédios. Ele estava esculpindo monumentos, criando uma paisagem artística em pleno cerrado. Enquanto sua genialidade fluía no papel, a centenas de quilômetros dali, no Planalto Central, uma verdadeira batalha contra o tempo e a natureza estava prestes a começar. O canteiro de obras de Brasília foi algo colossal, uma operação de guerra em tempos de paz. Para erguer uma cidade do zero em tempo recorde, era preciso uma força de trabalho gigantesca. A notícia da construção se espalhou pelo país e atraiu milhares de trabalhadores, que ficaram conhecidos como candangos. Eram homens e mulheres de todos os cantos do Brasil, mas principalmente do Nordeste, fugindo da seca e em busca de uma vida melhor. Eles enfrentaram uma jornada épica para chegar ao Planalto Central, e ao chegarem, encontraram condições duríssimas. Tom mais sério. O sol era implacável, a poeira vermelha do cerrado cobria tudo, e a saudade de casa era constante. Enquanto os palácios modernistas eram erguidos com a mais alta tecnologia da época, os candangos viviam em acampamentos improvisados, com pouca ou nenhuma estrutura, como a famosa Cidade Livre, que mais tarde se tornaria o núcleo bandeirante. Foi uma epopeia de suor, poeira e uma determinação inabalável. E o cronograma? Implacável. Trabalhava-se em 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cidade pulsava sob a luz do sol e dos holofotes. A ordem de JK era clara: inaugurar em 21 de abril de 1960, dia de Tiradentes, um herói da Inconfidência. E assim foi. Em pouco mais de 1000 dias, o que era um deserto de poeira se transformou em uma capital nacional. A inauguração, em 21 de abril de 1960, foi uma festa monumental, um evento que parou o Brasil. Uma multidão tomou a esplanada dos ministérios, celebrando o que parecia um milagre. O sentimento era de euforia e esperança em um futuro grandioso. Tom que se torna mais ponderado. Mas, passado o brilho da festa, o legado de Brasília se mostrou muito mais complexo. Por um lado, a cidade é, inegavelmente, uma obra-prima da arquitetura e do urbanismo moderno, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Ela cumpriu o objetivo de interiorizar o desenvolvimento, criando um novo polo de poder e atraindo gente para o centro do país. Por outro lado, o custo da construção foi astronômico, contribuindo para o aumento da dívida externa e da inflação, problemas que assombrariam o Brasil por anos. E sua concepção, por mais bela que seja, também gerou debates intensos. O planejamento utópico, que previa uma cidade sem esquinas e com grandes espaços vazios, foi criticado por gerar um certo isolamento social. Além disso, a cidade que nasceu para ser igualitária acabou aprofundando a segregação. Enquanto a elite ocupava o plano piloto, os trabalhadores que a construíram foram empurrados para as cidades satélites, muitas vezes distantes e sem a mesma infraestrutura.
Brasília é, até hoje, um símbolo poderoso e contraditório do Brasil. Hoje, mais de 60 anos depois, Brasília é uma cidade consolidada, com mais de 3 milhões de habitantes em todo o Distrito Federal. Ela é muito mais do que apenas o centro da política nacional. A capital desenvolveu uma identidade cultural vibrante, com uma forte cena musical, artística e gastronômica. Seus espaços abertos e parques, antes vistos como um problema, hoje são valorizados como uma qualidade de vida única. De um sonho no papel a uma metrópole de concreto e vidro no coração do Cerrado, Brasília é a materialização de uma ousadia sem igual na história do Brasil. Ela nos lembra do nosso poder de sonhar grande e de transformar a realidade, mas também nos alerta sobre os altos custos e as consequências inesperadas de projetos tão grandiosos. Tom volta a ser animado e direto, com ícones de like, sino e comentário aparecendo suavemente na tela. E aí, você já conhecia todos os detalhes dessa história incrível? Conta pra gente aqui nos comentários o que mais te impressionou na saga da construção de Brasília. Se esse conteúdo agregou conhecimento para você, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para não perder as nossas próximas viagens, no tempo aqui no Se Liga na História. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga que adora arquitetura, história e grandes curiosidades do Brasil. E lembrando que você pode se tornar um membro do canal e apoiar diretamente a nossa missão de espalhar conhecimento de forma acessível e divertida. Espero que tenha curtido essa jornada e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!